Oi, Dé. Oi, E aí? Tudo bom? tudo bem aqui? E você, como está? Tudo jóia. Meio na correria, mas tudo em paz. Tava falando aqui, eu coloquei aqui ao vivo, né? E não tinha apertado o botãozinho, já tava falando um monte aqui. Eu falei, pô, não tá entrando ninguém, o que que foi? Faltou apertar o botãozinho aqui. Ô, cabeça, né? Ah, normal. Acho que na sexta-feira a gente já vai chegando assim no modus desliga. É, não, fim de semana ainda tem bastante coisa para fazer. Você vai ter curso na segunda, não é? Já é na segunda? Eu acabei de postar, Não, mas não vi a data. o curso vai ser entre 24 e 28 de agosto, né? Mais para o final de agosto, mas eu estou olhando aqui por conta do. Vai ter muito mais coisa que eu vou falar, né? Então é provável que dê mais alguns dias. Eu estava pensando em fazer de manhã e à noite, e está tendo uma reforma aqui no prédio, e os caras estão com martelo direto, né? Então eu acho que vai ser só à noite, não vai ter de manhã, não. Tá. Né? E você não está Mas, saindo ainda? olha, Dé, eu tenho saído para algumas coisas, né? Eu tenho saído para algumas coisas, mas eu confio muito na internet daqui, né? Eu pedi a de 200 mega, né? Tá. É para não ter tempo ruim. Então, se vier ruim, vem bastante, né? Então, o lugar que eu atendo aqui, por exemplo, ele tem uma internet bem ruinzinha, né? Eu até pensei em ir lá para a escola, né? Então, Mas você falando da internet, a gente chegou a pedir uma de 100, mas eu não sei se ela chegou a ser instalada. Que era entendi. pensando no curso do GPEC, que ia ser online, aquela coisa que você estava planejando com o Molina. Aham. Mas eu não sei. Eu sei que a gente tem uma internetzinha assim que funciona, ela não falha. Mas eu não sei o quanto de número é isso. Tá muito por conta do horário, né? Então, para fazer de manhã, não precisa ser uma internet maravilhosa, apesar de ter muita gente entrando na escola de manhã, né? Uhum. Agora, final da tarde, que todo mundo faz live ao mesmo tempo junto, né? Tudo junto ao mesmo tempo, Uhum. aí pega um pouquinho, né? Aí a conexão acaba ficando mais fraca. Por isso que eu gosto de fazer agora 2 horas da tarde, né? 1 hora da tarde, né? Uma, duas, porque tem pouca gente conectada, não é aquele monte de gente tudo junto ao mesmo tempo, né? Então é um horário mais tranquilinho. E aí até os vídeos saem mais legais, assim, a qualidade do vídeo fica mais bacana, né? Sim. E tem essa vantagem das pessoas que estão no trabalho poderem ouvir depois, né? E Sim, acho que agora a maior parte das pessoas já teve que voltar para os escritórios. Acho isso irracional, mas tiveram. Então, sim, bastante gente falou: Nossa, mas esse horário eu não consigo assistir. Eu falo: Sim, mas está gravado, você pode tá assistir. gravado, tá lá, É, né? E tá tendo até com uma boa visibilidade. Tem vídeo com 600, 700 visualizações, né? Pelo menos estamos conseguindo transmitir alguma coisa pro povo. sim, o tema é muito atraente. E eu acho que, não sei se a gente está numa época ou se sempre foi assim, das pessoas procurarem conhecimento. E eu gosto muito da abordagem corporal, porque ela não é abstrata, são formas que você está vendo. Uhum, De maneira geral, assim, as coisas têm muito, depende muito de você acreditar, de você fazer aquele tipo de raciocínio. Nem uhum, sempre estou uhum. disposta a isso. O corpo é uma questão de sensação. Você olha a forma, você se consulta para saber se sente daquela forma e pronto. Não Tá lá, tem né? muita abstração, não tem que acreditar em nada, é só você olhar e consultar seus sentimentos e sentir. Se sente legal, se não sente, não sente, não é verdadeiro para você. É uma medida para mim bastante justa, assim, bastante exata. Sim,
sim, sim. Eu estava conversando com outro rapaz que trabalha com fisiognomonia, né? São poucas pessoas no Brasil, então a gente acaba se encontrando no meio do caminho, né? E a gente está falando sobre corpo, né? Então, eu fui fazer curso de massagem em 2001, 2002, né? Eu fiz um curso de leitura corporal com a Cristina Cara em 2003. De lá para cá, eu tenho aplicado direto na prática a questão da massagem e como as coisas estão, né? Fazendo consulta com o povo. E dali vem muito do que eu falo, né? Então, tem um monte de livro que eu pego, que eu começo a ler e falo, não, isso aqui não dá certo. Por quê? Porque eu tenho a prática, né? Agora eu peguei um novo, chegou um livro para mim ontem, um do Ginovino Ferri, né? Vamos ver se como é que ele coloca as coisas. Eu acho que ele é bem bom. O Paulo gosta bastante dele, né? O pessoal do Ibar também, né? E como ele traz a teoria haitiana para o presente, né? É um dos maiores divulgadores, vamos colocar assim. E ele trabalha muito com neurociência, então estou na expectativa aqui. Não comecei a ler ainda, mas vou ver no fim de semana já. Já vou descansar em cima dele, né? Vamos ver Ah, o me que. conta depois. Eu assisti uma palestra do Genuíno Ferri. Eu acho que era o Ibar, na época eu não tinha muito conhecimento deles. E eu acho que me chamaram a atenção outras questões que não o jeito que ele desenvolvia a teoria, que eu realmente não memorizei qual era o raciocínio dele. Esse ano, eu estou notando que você está bastante mergulhado no estudo haitiano. É no estudo haitiano ou é no estudo dos, sei lá, psi que fizeram também essa coisa de leitura corporal, de abordagem corporal, como você faz? Como é que está sendo o seu percurso? Na verdade, a minha ideia, como a gente está junto no GPEC, eu quero trazer para a parte científica da história essa coisa da leitura corporal, né? Então, eu preciso entender alguns processos, como funcionam, senão eu não vou conseguir falar a mesma língua, né? E aí, o fato de eu ter começado o curso lá no IBAR, né, ter feito o teu lá de sexologia com uma visão haitiana também, ah, e tá pegando isso aí é exatamente para tentar trazer o que eu conheço, o pouco que eu conheço para a parte científica e escrever alguns artigos, né? Tanto é que eu e o Pedro já estamos bolando algumas coisas aí. E você está no meio, né? Ele já falou contigo, já que vai. Foi no meio de vocês dois. Ai, que delícia, né? Pedro, aquele homem forte, bonito, oh, coisa boa, Fabuloso. oh, delícia. Bom, mas vamos lá. A gente ia falar hoje sobre o magrinho lá, o esquizoide, o magrinho, Isso. né? É o magrinho que tem todas as articulações despontadas, não é isso? Os ombros aparecem bastante, o cotovelo aparece bastante, o joelho aparece bastante, né? Ah, estão falando que você é linda e maravilhosa, que a tua energia é linda e maravilhosa. Ai, que beleza. Eu não sei como se diz, se a gente agradece. Eu É, acho que é sempre o olhar das pessoas que é muito gentil comigo. eu acho que elas estão conseguindo se enxergar só, né? Mas, então bora lá. O que leva a pessoa a ter um traço esquizoide? Como é que isso funciona? Eu O lembro que tem a ver esquizoide alguma coisa com a gravidez, tem, né? tem a ver com a gravidez, mas quando a gente está pensando no Reich mesmo, ele ainda tinha um pouco conhecimento sobre o processo de gestação e ele tinha suposições. Tá. Uma das suposições era justamente a ideia
desde a fecundação, as sementes não serem energeticamente carregadas em todo o seu potencial e, Uhum. principalmente, durante a gestação, a criança não receber do útero da mãe, porque essa mãe era reprimida sexualmente e não estava à vontade com a própria sexualidade, com a própria condição de mulher, um quantum de energia mais baixo. Então, aí essa baixa quantidade de energia não seria o suficiente para lesar o organismo, ao estilo uma formação de órgão ou um aborto, mas daria nascimento a alguém que tem uma baixa produção energética. Representada energética de energia de vida mesmo, de Uhum. Uhum. vitalidade, representada por essa constituição que não tem força muscular, porque os ossos aparecem porque não está devidamente coberto por cartilagens e porque não tem musculatura para fazer essa sustentação, e não tem gordura, que geralmente é a camadinha de proteção que a gente tem assim por aqui para a gente tá Você tem que procurar em você, né? A gordura. Felizmente eu tenho que procurar, felizmente. É, que a gente tem enfim, para criar uns certos amortecimentos em algumas áreas do corpo. Então, quando a gente fala do esquizoide, na verdade a gente gosta de chamar pensando freudianamente, acho que mais do que estou fazendo uma interpretação freudiana do raciocínio haitiano, é um tipo pré-oral. Porque o oral é alguém que existe e se vê como dependente do ambiente. Então, tem vários Tá. estágios na oralidade, mas é alguém que depende do ambiente, que quer receber alimentação, enfim, que está existindo. O esquizoide, ele é alguém que parece que não conseguiu ainda adentrar ao referencial de dependência. Tá. É como se fosse alguém que está negando a dependência infantil que tem do ambiente. Estou pensando na criancinha. Essa criança tem um organismo que está dizendo assim: eu vou fazer tudo o que eu puder para não viver. Esse é esquizoide. Isso é o esquizoide. Pensando numa referência de criança. Só que Nossa. geralmente o perfil esquizoide ele não se manifesta na infância. Porque na infância as características do perfil esquizoide são características assim como eu direi. É aquela criança quieta, boazinha, educada, não é visto como um problema. Ele tá. Exatamente por não desenvolver essa coisa de energia e não querer viver, né? Eu não vou produzir energia para a vida, então também não vou ter a hiperatividade ou sair correndo de um lado para outro, como a grande maioria das crianças normais fazem, Sim. né? Então ele se resguarda, Ele é né? quieto. E eu acho que a gente pode dizer sim, que não tem uma vontade de viver, mas não é uma construção volitiva do tipo eu penso sobre a vida e morte. É realmente não Não, tem não é energia consciente. no corpo, não é consciente. Não é Não tem energia consciente. no corpo. Então, como criança, é uma criança um pouco mais quieta e imaginativa. Uma criança muito dada às construções mentais, de imagem mental de maneira geral, que dependendo do Uhum. tipo de educação que ela receber, pode ser muito produtivo, porque são aquelas pessoas que são extremamente criativas. Criativas, né? Criativas. Exato. Eu tava imaginando aqui, é aquela criança que é introspectiva, ela vai brincar sozinha, né? É, é aquela criança que não vai querer jogar bola, não vai querer socializar, não vai querer.
é, como é que eu posso dizer, interagir mesmo, né? Ter contato com todo mundo. Eu conheço algumas crianças assim, e eu vejo pelo nascimento, né? A gente já consegue ver formato das coisas. Eu vejo a mandíbula e um queixo muito pequenininho. Eu vejo essa parte, e principalmente hoje, essa parte aqui dos olhos para cima muito mais desenvolvidos, né? E dessa parte do meio para baixo, principalmente essa parte de baixo, bem mais fininha, bem menos desenvolvido. Então tem olhos grandes, uma testa grande e larga, numa cabeça que nasce até uma cabeça grande, né? Chega a ser uma cabeça grande, mas o corpo é um corpo magro e fino. Sim, esse longilíneo é o perfil do esquizoide. E você falando, Fábio, me vem à mente que os cuidadores poderiam ter uma atitude de transformação já no nascimento, porque geralmente, se o bebê nasce assim, ele nasce com pouca energia para realizar a sucção. E Sim, diante dessa pouca energia, geralmente os pais respondem facilitando o processo de amamentação. Então, por exemplo, dando aquelas mamadeiras que ele não precisa que sugar, tem, já cai. E o interessante seria justamente a pessoa poder exercitar a região para que o maxilar se desenvolva e para que ela tenha esta força de que a gente chamaria de pé no chão. Porque na perfeito. leitura haitiana, essa região aqui é a região equivalente das suas pernas. Então, quando você tem uma mandíbula forte, você tem pernas fortes. Pernas fortes na vida adulta significa capacidade de sustentação na realidade e capacidade de procurar o próprio prazer, disposição para ir buscar o próprio prazer. Olha que legal, né? Quando você fala de simbolizar as pernas, né? A mandíbula, isso fica toda sensualizando com os cabelos. A mandíbula fala muito da ação para a leitura de rosto, né? E as pernas, na leitura que eu faço, elas simbolizam o meu caminho de vida, né? Então, as pessoas que estão mais próximas, né? Família, amigos, amigos próximos mesmo, os irmãos, eu vou ter o referencial todo ligado às pernas, enquanto o trabalho está ligado aos braços, né? Porque os braços e a mão são é o instrumento que eu utilizo para produzir qualquer coisa, né? Qualquer coisa relativa a trabalho, né? E as pernas é o que me carrega, é o que me leva pelos caminhos que eu quero seguir. Então, dificuldades em aceitar a pandemia, por exemplo, né? Então eu tenho que mudar o meu caminhar, a minha direção, o meu caminho de vida. Se a pessoa tem muita teimosia com relação a isso, não consegue inovar e não consegue ver saída, você acaba percebendo problemas na lombar, né? Principalmente problemas na lombar, porque ela não consegue articular para se movimentar e mudar o caminho que ela tem que seguir, Nossa, né? então, puxa, eu acho que 95% das pessoas nessa pandemia tiveram isso. Porque as pessoas justificaram, estou trabalhando muito sentado no meu movimento, mas a lombar de todo mundo falhou. Todo mundo ficou com um pouquinho de dor em algum momento. E o mais interessante é que, assim, a- você está falando das pessoas que estão trabalhando muito sentadas em casa, mas no trabalho elas não trabalham em pé o tempo todo, elas trabalham sentadas, né? Vai falar que a cadeira que eu uso em casa, o sofá de casa, é muito pior, tem que ser absurdamente pior do que aquele que a gente usa no trabalho, né? Uhum. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente começa a entender, pelo menos para mim, né, o fluxo mental da pessoa é que ela começa a ter problemas nas articulações, né? Ah, Então, começou a ter problema na articulação, pô, a articulação, o próprio nome está falando, ele está lá para você se articular. Se você não consegue se articular, você trava.
né? E você acha que faz sentido colocar, por exemplo, exercício físico de fortalecimento, de postura nessa pessoa? Isso Olha, ajudaria ela a aumentar a sua capacidade de articulação mental, inclusive? não, fortalecimento de postura não, mas se ela fizer um yoga, né, que vai trabalhar a flexibilidade, né, Ah, se ela fizer exercícios de alongamento, aí é outra história. Então, quando você faz exercício de alongamento, quando você faz, você está se esticando, você está se alongando, você tem que trabalhar as articulações nisso, né? E os problemas de articulação, eles acontecem muito, principalmente por conta de medo. Por que que você não muda o teu caminho de vida? Porque você tem medo de enfrentar o desconhecido, né? Então você deixa de se articular por conta do desconhecido. E aí, voltando para o esquizoide, que tem as articulações muito grandes e desenvolvidas, né? E uma capacidade de raciocínio muito grande também, porque ele é criativo num nível bem diferente de todo mundo, uhum, ele só não vai lá meter a mão na massa para fazer as coisas. Mas se isso. você tiver um problema, e ele não vai meter a mão na massa porque ele não tem energia física, né? Mas se você tiver um problema e passar para ele os detalhes, ele consegue elaborar uma forma de você resolver aquilo de uma maneira mais fácil. E para isso tem que ter articulação. E aí eu vejo as articulações no corpo dele mais desenvolvidas. Faz Não, sentido para você? isso é uma imagem muito legal. Na nossa concepção, o que acontece com o esquizoide é isso. Justamente porque ele foi impedido, e tem essa parte do nascimento, mas também tem a parte da adolescência. Então, na tenra infância e na adolescência, é uma pessoa que foi impedida de movimento. Tem a gente que nasce com a tendência, mas os perfis mais comuns que eu conheço, por exemplo, são pessoas que na tenra infância, em torno dos 4 anos, e lá em torno dos 8, 9, 10 anos, foram impedidas de movimento. Às vezes por causa de uma formação religiosa, às vezes por causa de uma limitação social, onde eu estou, eu não posso me mover, às vezes por violência. O mais comum é um ambiente violento que agride duramente a criança e o jovem quando ele tenta se mover. E aí a pessoa, porque está diante de uma violência muito grande, aprende como norma de sobrevivência não se movimentar. E o corpo responde a isso, não criando musculatura. Como Tá, essa violência geralmente é uma violência identitária, essa pessoa que está me agredindo é alguém importante para mim, é alguém que me forma, eu não consigo criar uma barreira de proteção em relação a ela. ela Identitária exerce autoridade, né? é uma autoridade formativa, assim. Então, é alguém que eu não consigo separar muito bem de mim. Então, eu não tenho E defesa aí, para essa pessoa. e aí vem aquela coisa de o teu inconsciente entende que toda vez que você, por exemplo, porque o corpo, ele é a tua expressão, certo? Se ele se desenvolve, é porque você está se expressando também. Me fala se não tiver lógica nisso que eu tô falando. Então, se toda vez que eu vou me expressar, se eu quero jogar bola, eu quero sair, eu quero brincar, vem alguém e fala, Fábio, fica quieto, fica parado. Você não vai sair de casa, você não pode sair de casa. Aqui não é um ambiente legal para você sair, né? Se você quiser, você vai ter que ir para outro lugar e não dá para te levar. Então, você vai ficar e quieto. Eu não posso me expressar. Se toda vez que eu me expresso, alguém vem e briga comigo, ou me dá bronca, ou me bate, ou causa qualquer tipo de coisa que é desconfortável, eu entendo lá no meu inconsciente, eu introjeto que qualquer expressão minha é passível de punição. Para minha sobrevivência saudável, eu não posso me expressar. Eu me recolho para minha mente para ficar ali nos meus devaneios, né? Ou fico na internet o dia inteiro, mas o meu corpo tem que estar quietinho ali, então não vai desenvolver nada. Sim. Faz sentido?
Faz total sentido. Eu só colocaria cores mais pesadas nisso, porque para formar um perfil esquizoide, não basta você me dizer não vá, não pode, é perigoso. Você tem que me ameaçar. Toma umas porradas que aí, É, tomou meia dúzia de porrada, acabou. exatamente. Então, foi uma pessoa que foi agredida. A gente diz que tem a agressão da tenra infância, que é a agressão da rejeição que o bebê sente, que não necessariamente pode ter vindo em espancamento, mas vem com determinados toques agressivos, com deixar a criança passar frio, com deixar a criança passar fome, de um jeitinho é que você fala, não, não é que foi um maltrato, é que ela estava ocupada, mas foi maltrato. E na medida em que essa pessoa vai crescendo, essa violência se torna mais acentuada. O esquizoide é alguém que rompeu com a realidade, porque a realidade que ele experimentou foi extremamente desagradável. Estou lembrando Foi de um agressivo. filme, como é que chama aqui? O Cisne Negro. Hum, É um filme lindo e extremamente violento, porque é mais ou menos assim a história. A mulher é uma bailarina e ela se achava uma grande bailarina e ela engravidou. E aí ela diz o seguinte: porque ela engravidou, ela perdeu a oportunidade de se tornar uma grande bailarina. Então a filha tinha como obrigação existencial ser a bailarina que ela não foi e ser perfeita em tudo. Mas ao tá. mesmo tempo não podia ser boa demais, porque boa era ela. É, a atriz que fez o personagem do Cisne Negro, a Natalie, eu estou olhando aqui no computador, a Natalie Portman, porque eu não lembro o nome de ninguém, é, ela tem uma concepção bem magra, ela é bem magra, né? Ela entraria, para mim, a Angelina Jolie entra nesse papel do esquizoide, porque a Angelina Jolie, ela tem uma cabeça grande, ela tem boca carnuda, né? Aquela coisa. O rosto dela é lindo. A hora que você olha para o corpo dela, parece, né, dois gambitinhos assim no braço, dois gambitinhos na perna. Mal tem glúteo ali, é tudo muito pequenininho para o tamanho de mulher que ela tem, né? Faz sentido? Faz sentido. Eu não lembro da constituição delas, Fá. Inclusive, assim, eu acho que tem uma imagem distorcida por todos os personagens que elas fazem. Eu acho que os personagens colocam coisas nela. Mas a ideia, por exemplo, a imagem de cinema que eu tenho da Angelina Jolie é que ela é curvilínea. Muito seca, muito magra, muito sem energia, mas curvilínea. Eu Não é acho que não. Pelo realmente. menos as imagens que eu procurei dela, é, como é que posso dizer assim, de corpo inteiro, né? A imagem que eu procurei dela de corpo inteiro, eu via uma pessoa extremamente quadrada, sabe? Tá. Extremamente quadrada, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não, é interessante porque, assim, o nosso esquizoide, e assim, eu não sei do corpo, mas eu sei que os traços de comportamento dela são extremamente esquizoides. Então, ela dá Aham. bastante referência de uma desconexão com a realidade. E a gente coloca que, assim, a habilidade para a encenação, essa possibilidade de mergulhar no personagem como se ele fosse uma realidade absoluta, ao ponto de convencer os outros, é um traço esquizoide. Aí tem gente que faz isso como ator, tem gente que faz isso como escritor. O esquizoide está muito nesse campo da criatividade, muito nesse Uhum. campo da construção de imagem mental. O esquizoide é longilíneo, então alto e magro. O que a gente faz uma notação depende, essa finura de corpo, por exemplo, vai depender da época em que o perfil se estabeleceu. Ó, Ah, tá. Nossa, bem fininha. eu não consegui colocar uma foto. Eu achei essa foto aqui. Dá a Vem. impressão de que é isso, né? Sim, parece que é fino.
E a noção assim Tô do que aprendendo a mexer nesse negócio aqui, dá até para botar umas fotinhos lá, dá para né? trocar. Você compartilhou a tela? Na verdade, eu baixei no computador, joguei para o celular, e aí eu consigo, para quem está em cima aqui no Instagram, ele permite pegar do álbum de Ah, fotos alguma imagem, né? entendi. Legal. Nossas tecnologias. Então, Né? dependendo da idade em que o perfil se estabeleceu, eu posso ter mais ou menos uma compleição assim, muito fina e muito reta, ou com alguma definição. O esquizoide Tá. pode ter definições corporais assim que você olha e fala, nossa, parece que tem alguma coisa. Aí a gente sempre faz a leitura do corpo com o comportamento. A pessoa, para ser esquizoide, ela precisa apresentar esses traços de desconexão com a realidade. Desconexão com a realidade, Conexão. né? Esse é outro, é um outro, é uma outra abordagem, né? Uma outra visão. Porque ela olha para a realidade e ela precisa processar para poder interagir, não é isso? Isso. E aí, naquilo que você estava dizendo, do tipo, ah, você apresenta um problema para a pessoa e a pessoa consegue resolver muito rápido. Por que ela resolve muito rápido? Justamente porque ela não está pautada nos mesmos referenciais de realidade que você. Então, ela sai, consegue ver o problema de um jeito diferente e apresentar uma solução. Isso é tanto positivo na resolução de problema, em ajudar de alguma forma, quanto negativo, porque essa saída também faz com que a pessoa tenha uma visão distorcida, ela pode se sentir perseguida, ela pode se sentir mal amada, ela pode se sentir incapaz mesmo de lidar com a realidade, justamente porque ela não tem referenciais. Então ela não sabe o que está em questão ali, e já que ela não Ela- sabe, ela lida com a imaginação, com as sensações, e aí depende das experiências que a pessoa teve. Se teve experiências agradáveis, elas têm, não, mas pode ser isso. Se teve experiências desagradáveis, como geralmente teve, a pessoa você vai falar assim, você passou por ela, e de repente fui eu, passei por ela, sou míope, não me enxerguei, ela já vai pensar, não me ama, inclusive nunca me amou, acho até que ela vai falar mal de mim para fulano e cicrano, porque ela deve estar me odiando. Então, uma E coisinha fica de tudo nada. na mente, né? Exatamente, um gesto vira uma ação imensa, assim com consequências. E o doido desse perfil é que ele não consegue nem chegar em você e falar: está acontecendo alguma coisa entre nós? Ela parte do princípio e sofre. Talvez você nunca venha a saber o tanto que a pessoa está sofrendo porque você disse alguma coisa algum dia. E até porque quando ela chegar para falar com você, ela vai chegar para resolver todo aquele problema que ela criou na cabeça dela, que não é uma coisa real e palpável, porque está dentro da cabeça dela. E aí ela vai chegar, ela vai falar alguma coisa, você não vai entender nada, ela vai virar as costas e vai embora, e tá tudo certo. Não é assim? Isso. Tem as pessoas que vão conversar com você, são muito comum. A pessoa que vai conversar com você pensando que você estava dentro da cabeça dela vivendo com ela. Então ela não conta Exatamente. toda a história, ela conta isso, aí você responde sempre, não sei, ah, você não me entende mesmo e vai embora. Por isso que a gente associa muito o esquizoide com o perfil adolescente. É a época em que o Da perfil revolta. se torna mais acentuado. É comum a gente associar o esquizoide com as crianças jovens, né? Que se cortam, que têm uma certa tendência a se viciarem em drogas ou a comportamentos drogaditos, viciados, obsessivos, assim, de maneira geral. Comportamentos Que vão transgressores. fazer, isso vai fazer, na verdade, com que todo mundo, você falou de um certo sentimento de rejeição lá atrás, né? E quando ela começa a fazer coisas nesse sentido, ela acaba sendo realmente rejeitada, porque tudo que ela está fazendo está errado, né? Exatamente, E aí exatamente. ela traz para ela mesma aquela sensação na vida, né? Aquela sensação da rejeição. E aí que ela vira um adulto que não pode aparecer, né?
Isso. Olha, que maluco, que Tem uma maluco. sensação que a pessoa confirma em comportamento e esse comportamento acaba desencadeando uma relação social e aí temos o problema estabelecido. Cara, que legal, que bacana. E, bom, ele teve uma infância que, de certa forma, ele se sentiu agredido, certo? Porque teve essa... Não é só um sentimento, né? Ele teve que passar por isso. Ele teve que ter essa agressão. Aí ele cresce como alguém na adolescência que é o rebelde sem causa, e aí ele se sente excluído de novo, excluído não, né? É rejeitado mesmo, é agredido mesmo, né? Mesmo que verbalmente, tudo que ele faz está errado, está rejeitado. E aí, quando estão perguntando se Raul Seixas era esquizoide, tem todos os traços, né? Puxa, pensando que ele tinha imaginação fértil, tem uns traços. Eu não sei a estrutura física. Para o esquizoide, eu sempre preciso desse equivalente. Porque, gente, tem uma coisa que, assim, um perfil genital reprimido também é extremamente criativo. Também foi impedido de se mover. Mas não foi num nível que lesiona a constituição física. Então, um corpo esquizoide é um corpo mais infantil ainda que um corporal. Um corpo genital reprimido tem umas características parecidas, mas é um corpo de um homem adulto ou de uma mulher adulta. Tem pelos lá, tem as formas femininas, tem as formas masculinas. É um corpo maduro reprimido. O corpo esquizoide é um corpo que parece que não se formou completamente. Então, pera, ele não vai ter, tá, caramba, ele não vai ter pelos, então, a tendência, pelo menos, é ele não ter pelos. Você enxerga, teoricamente, as costelas todas, a questão óssea mesmo. Ele vai ser magro, magro, magro. Quase um etíope, vai, daqueles que passaram muita fome. E, cara, que louco, né? E estão perguntando aqui, estão comparando o traço de caráter, né? Se o esquizoide seria uma pessoa melancólica, É um bom termo. De novo, gente, sempre a gente tem que ter o equivalente do comportamento com o equivalente do formato corporal para fechar o perfil, porque é um perfil muito delicado. Tem um outro nome que a gente conhece o perfil esquizoide na atualidade, que é o borderline. Então, como borderline, talvez vocês conheçam mais. Só na Organização Mundial de Saúde, a última vez que eu pesquisei, tinha 17 definições diferentes de borderline. É um perfil muito complexo. Mas aí, a gente entendi. usando os referenciais do Reich, só é border, só é limítrofe, só é esquizoide se tiver esses pontos aqui que eu estou descrevendo juntos. Não tem esses pontos, a gente pode estar falando de alguém reprimido na fase oral, de alguém desestabilizado na fase genital, de alguém que teve alguma outra questão que é parecido com o limítrofe, só que não é. Você fala limítrofe, o que você quer dizer com limítrofe? Como é que você identifica O isso? esquizoide, ele é um perfil que está no limite entre o que a gente chama de neurose normal, gente como eu e você, e o psicótico, que é aquele que alucina, que vê imagens, etc. E tal. Essa coisa, por exemplo, da criatividade é perto da alucinação psicótica. A pessoa consegue Cara, se que louco! expandir e ver outros mundos. Se a pessoa tem educação artística, pode ser um pintor incrível, pode ser como fala, um produtor de cinema fantástico, porque ele vê imagens que ninguém mais vê e vai ter tido um aprendizado de uma técnica para mostrar isso para os outros. Na música, tende a ser alguém que com educação
vai transcender o ponto do comum, vai ser genial, porque é justamente a pessoa que foge aos padrões. Caramba! Eu tô procurando Mas, alguma outra foto aqui, eu não acho. de maneira geral, é uma pessoa que tem pouca capacidade de organização na realidade. Então, é muito criativo? É. Sabe fazer as coisas? Não. Sabe construir essas imagens. Consegue expressar essas imagens, mas talvez não tenha organização para ir lá até a lojinha e comprar as tintas que precisa para fazer aquele quadro. Entendi. Os grandes perfis esquizoides da história tem sempre um cantor famoso que se encaixa bem. São aquelas pessoas que sempre tem alguém tomando conta delas e parece que a pessoa que toma conta tem que dizer tomar banho, escova os dentes, agora fala com as pessoas, agora não fala. Realmente organiza a vida da pessoa. Ela tem um ponto que é genial, mas o restante da base da vida tem que ser feito por outro alguém. Cara, que maluco. E, É uma, bom, uma palavra certa. O nosso maluco. referencial de loucura é um referencial esquizoide. Alguém que Tá, transita entre o mundo da imaginação, dos sonhos e a nossa realidade. E às vezes confunde um com o outro. confunde um com o outro. Então ele está quase alucinando ali e quer ter uma vida normal. É, por isso que é limítrofe, fica no limite entre esse mundo da loucura, entre aspas, e o nosso mundo cotidiano. Está no limite, limítrofe. Entendi. E uma das perguntas que fizeram aqui bom, a gente passa, de certa forma, por tudo isso durante a nossa infância, né? A gente está falando de caráteres, né? Ah, então eu posso passar por isso. O que é que pode acontecer para eu conseguir mudar a chavinha? Deixar, eu entender que, por exemplo, ah, eu não agrido pessoas, as pessoas não vão me agredir se eu começar a demonstrar aquilo que eu era, aquilo que eu quero fazer ou as minhas ideias, né? Ah, Está o sempre que, relacionado, Fá, com a forma como você foi recebido pelo ambiente. Então, assim, um traço imaginativo é comum a todos nós no nosso processo de formação. Mas a consolidação desse traço na vida adulta tem a ver com a forma como o ambiente te recebeu. Então, você foi uma pessoa que pôde se mover, pôde brincar, pôde se expressar, seu traço imaginativo ganhou força de ação. Você realizou aquilo que você estava pensando. Ah, não pôde. Então você foi, entre aspas, condenado a permanecer no mundo das ideias. Essa condenação de permanência no mundo das ideias, que não se dá de um jeito bonito, geralmente se dá com violência, com restrição, com fome, com frio, com espancamento. São dados marcantes, dolorosos, que vão fazendo com que você pense, não é seguro eu me expressar. Então, na verdade, o ambiente social em que a pessoa cresce. O ambiente naturalmente dá esse tom. Ah, que bonito, ai, que lindo que você fez, vem aqui, corre, deixa o menino à vontade. Ou o menino correu e leva um tapa. O menino correu. Tem bebês que choram, gente, são tacados na parede. Então, tá, isso tudo vai dando o tom do que você pode ou não desenvolver. tá. Vamos ver se eu consigo acertar agora na mensagem, na fotinha aqui. Peraí. Eu peguei uma outra fotinho. Tô apanhando aqui para botar. Peraí, mas tá chegando. Eita, tá difícil. Essa coisa da criança, cara, ser jogada na parede é muito horrível, né? É bizarro, Mas né?
Dá, Mas dá uma agora olhada nessa foto. tá. Um cara bem esquálido, né? Esse é Raul Seixas. Mas ao mesmo tempo, olha, tem a barba desenvolvida. É, ele conseguiu cantar, né? Ele conseguiu colocar algumas coisas para fora ali, né? Mas você vê o corpo dele é super esguio, né? Super magrinho. Bem magrinho mesmo. O joelho ali dobrado, dá para ver bem o joelho. É, ele você contava as costelas. Se ele tirasse a camiseta, você conseguia contar as costelas por baixo da camiseta. Acho que sim, nesse momento da vida, sim. Mas isso também pode ser um oral, não pode? Pode, é isso que eu estava pensando. Eu traço com a música. E eu não tenho certeza, eu não conheço a história dele, mas eu me lembro de uma música que ele fala que conseguiu comprar um corcel. Eu imagino que no período dessa música que ele estava mais bem sucedido, ele tenha engordado. Tá, Aí ele, eu não achei nenhuma foto dele, nenhuma, com então mais aí eu musculatura. realmente não sei, eu estou supondo, porque ele descreve um momento da vida que ele está lendo como um momento de prosperidade, então eu imagino que ele tenha engordado. Se ele não engordou, aí eu fecho, é um esquizoide. O esquizoide também é aquela pessoa que a gente fala magra de ruim. A pessoa pode comer o que Tá, for, ela não engorda. Ela está sempre com a mesma forma. Parece que está congelada no tempo. Ah, tem uma coisa legal. Os perfis esquizoides, eles não correspondem à temporalidade do ambiente. Então, são pessoas que parecem ou muito mais jovens do que realmente são, ou muito mais velhas. Geralmente, quando eles estão na adolescência, eles parecem muito mais velhos do que realmente são. E quando eles estão numa idade adulta, eles parecem muito mais jovens do que são. Mas mesmo ao ponto de uma mulher de 50 anos parecer alguém de 18. nossa, E parece, inclusive, nas atitudes, porque já que é um perfil de conexão na regredido, infantilizado. E aí é uma vantagem do traço, né? Hoje em dia está todo mundo querendo ser jovem para sempre. Seja esquizoide. Né? Não é bom, né? O método de como se tornar esquizoide não é bom, não é bonito. Não vou falar sobre ele. Mas funciona. não, você tem que se sentir rejeitado, cara. Para você se sentir rejeitado é complicado. É mais que rejeitado, é espancado. É, então, Colocado você tem pra frente. para qualquer coisa que você faça, você tem que tomar muita porrada. Então, vale para os dois pontos, tanto uma pessoa que se sente mais jovem, uma pessoa que se sente mais velha. Mas o fato é que ela chega lá num patamar de aparência e parece que congela. O congelado ali não sai mais daquele lugar. Tem muito pouca modificação no decorrer dos anos. Então, isso é um traço que a gente considera um traço esquizoide também, porque não corresponde à expectativa da realidade. Isso eu acho um ponto bastante interessante, cara. A gente não tem noção de que a nossa idade também é uma resposta ao ambiente, a nossa idade enquanto aparência. Então, as Uhum. pessoas têm expectativa de que aos 20 anos você tenha tal aparência, aos 30, aos 50. E você tende, como um ser social, a corresponder. Como o Tá, esquizoide ele está um pouco aleijado desse relacionamento social, porque não consegue fazer conexão emocional com as pessoas, ele corresponde menos ou corresponde um ponto. Então, alguém significou essa pessoa quando ela tinha 12 anos. Aí ela permanece com uma cara de 12 anos. entendi, entendi. Cara, que louco. Bom, levando em conta que a gente traz para dentro de nós mesmos, né? Toda essa coisa do quando você fala ressignificou alguma coisa nos 12 anos, é como se fosse um trauma, né? É como se fosse um trauma. Então, ela foi traumatizada ali numa certa idade e ela teve que manter aquilo. As nossas células, elas vão se renovando o tempo todo, elas vão se trocando o tempo todo. A gente não tem hoje nenhuma célula da época de que a gente nasceu, né?
elas já foram todas trocadas. Parece que tem um período aí, eu não sei quantos dias são, ou semanas, alguma coisa nesse sentido, você se renova por inteiro. E 7 anos. Eu não lembro, mas eu acho que a conta de renovação total, até da estrutura óssea, são 7 anos. 7 anos, né? E aí imagina o seguinte, isso quer dizer que você não tem, dentro daquilo que você se lembra, você não tem mais nenhuma célula que significa aquela memória que você tem lá do passado mesmo. É uma lembrança, né? É, completamente única e exclusiva tua. É a tua visão daquilo que aconteceu. Isso quer dizer que se você modificar a tua visão sobre aquilo que aconteceu, você pode mudar um traço de caráter, por exemplo. Olha, pensando teoricamente, sim. O que a gente sempre considera é que a estrutura social na qual você cresceu não se modifica. Muito raramente, por exemplo, eu vou pegar uma criança de 3, 4 anos e levá-la para viver num outro país que tenha outros referenciais existenciais, outros referenciais de alimentação, tudo diferente. Porque se tiver o diferente, ela vai se adaptar a esse novo. De maneira geral, a gente muda uma coisinha e todo o restante permanece igual. Por causa disso, a gente permanece com a maior parte dos traços consolidados, aqueles que eu desenvolvi ainda fazem sentido na minha atualidade, e vou fazendo as modificações permitidas pelo meu ambiente. Tá, tá. Bom, então, dentro desse período, vai de 0 a 5 anos, eu vou experimentando tudo isso, porque é o desenvolvimento disso tudo, aonde eu tenho uma, não vou dizer um trauma, mas uma marcação maior ali, é o que a tendência é aquilo que eu vou levar para o resto da nossa vida, né? Estão perguntando aqui se existe, se você conhece algum livro que possa falar sobre isso, né? Sobre os traços em si. Na verdade, um livro eu acho que é pouco, né? A gente tem que estudar uma porrada de coisa aí, né? Você vai montar um curso haitiano, não vai? Estou programando isso pro ano que vem, uma leitura. E eu acho que esse semestre eu vou dar alguma palestra, mas eu sou perdida com a minha agenda. Tem um livro que é um livro assim fundamental, porque está nos fundamentos disso tudo que nós estamos conversando hoje, que é o Análise do Caráter. O Reich escreveu um livro que se chama Análise do Caráter, e ele nesse livro ele fala tanto das características físicas quanto das Tá, características psíquicas de cada traço. E é um livro bem didático, gente. Então tá lá o caráter tal, como ele se constitui, quais são as condições que geram a possibilidade dele vir à tona, características psíquicas, características físicas, e o livro é feito para a clínica, também como abordar cada perfil. Então, entendi. esse é o livro. Aí tem alguns outros livros que são leitores do Reich, às vezes terapeutas também, que pegaram a obra do Reich e tentaram tornar um pouco mais acessível, um pouco mais fácil, um pouco mais compreensível. Tá. E aí eu tenho um que se chama O Labirinto Humano, que eu acho que é bastante acessível, no sentido de ser compreensível. Tem as obras do Alexander Lowen, que eu não sou muito fã enquanto estrutura teórica, mas ele é um bom facilitador da leitura reichiana. Às vezes, quando o Reich está muito difícil, o Lowen explica de um jeito mais fácil, mais superficial, mas mais fácil. Mas, no Uhum. geral, eu falo assim, vai lá, pega o livro original, geralmente tem PDF na internet, e se esforça para ler. Tem que é antigo, né? Ele é bem velhinho e já está em domínio público já, né? Ah, já, de vez em quando a Martins Fontes faz uma edição, mas ela acaba logo. E assim, eu Aham. acho que vale a pena fazer o esforço de ler o autor no original. Porque o Sim, comentador fez a interpretação dele.
Então, se você tem interesse por isso, vai lá e faz você o esforço de tentar entender o que aquilo está dizendo para você. Isso é muito importante, inclusive para desenvolver a nossa capacidade de interpretação dos textos. E eu sempre digo assim para os meus alunos que existe a interpretação acadêmica, que é a interpretação corretíssima, técnica, que é muito boa para a gente não se meter nos achismos. Ah, eu achei que é isso, então é. Não, tem uma Aham. coisa escrito ali e aquilo tem limites, não, você não pode achar tudo. Então, isso é importante, mas também é importante manter a própria capacidade de interpretação. Tipo, eu sei que a leitura acadêmica é essa, mas eu entendi essa possibilidade. Se você conseguir argumentar, olha, a partir dos meus referenciais, a partir da minha experiência clínica, a partir das minhas observações, eu consegui entender esse aspecto, você pode, inclusive, contribuir para a academia. Quando a gente Sim. fala da leitura acadêmica de Reich, tem um livro que eu amo de paixão, que é o livro do Paulo. Cadê ele? Está aqui. Ele se chama Na Psicanálise de Wilhelm Reich, é do Paulo Albertini. O Paulo, ele é um pesquisador, ele é professor da USP, e ele nunca foi um prático da terapia reichiana, ele nunca praticou, ele já sofreu, mas nunca praticou. E o grande trabalho dele foi fazer um levantamento histórico da produção do Reich. Então, nesse livro, ele conta o contexto em que os livros do Reich foram escritos e vai contando a história da vida do Reich, de como ele desenvolveu essas ideias, de com quem ele estudou, em como ele se inspirou. Eu amo esse livro, porque quando eu estou com dificuldade de entender um conceito, eu gosto de saber assim, mas o que esse cara estava comendo para ele conseguir pensar isso? O que ele bebeu? Sabe a brincadeira que a gente faz? O que essa pessoa bebeu para ela conseguir pensar isso? E o Paulo me ajudou muito nisso em relação ao Reich, porque ele foi contando das fontes nas quais o Reich bebeu para produzir as ideias que produziu. E aí, Isso é nossa, muito legal, muito legal, que você muito. consegue entender a origem do pensamento do cara. E, aí é Exatamente. outra pegada. Tô Então, até colocando aqui que eu vou comprar esse livro. olha, super recomendo. Esse assim, e ele é um professor brasileiro, um pesquisador brasileiro. E, Cara, puxa vida, R$ 66 na Amazon, viu? A gente tem um minutinho, Dé. da outra vez a gente caiu. Então, gente, esquizoide. Obrigado. Acabou? Fala, Acabou? fala, esquizoide, tá acabando. Esquizoide é alguém que não tem conexão com a realidade. Se você não tem os pés no chão, existe uma tendência de você ou estar apaixonado ou ser esquizoide. Olha que beleza, que comparativo bom. Gente, muito obrigado pela audiência aí, né? Tá todo mundo aqui. Ó, tem 1 minutinho e 12, 11, 10, né? Semana que vem a gente vai falar do É um antes do genital. Eu acho que é o psicopata, o psicótico, não sei. psicopata. Não sei, não lembro. Psicopata. Acho que é o psicopata que a gente não falou dele ainda. Então fica no psicopata na semana que vem. Combinado. Beleza. Beijo, Dé. Obrigado pela aula maravilhosa. Eu que agradeço todos você especialmente, por essa audiência, por essa paciência, por esse carinho. Muito obrigada, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.